reencarnações no Tibete. Aqueles que dominam a lei do karma e obtêm a realização podem decidir voltar em várias outras vidas para ajudar os outros. No Tibete, uma tradição de reconhecer essas encarnações, ou tukis, começou no século XIII e continua até o momento presente. Quando o mestre realizado morre, ele ou ela pode deixar indicações precisas de onde renascerá. Então, um de seus discípulos mais próximos ou amigos espirituais pode ter uma visão, um sonho antecipando seu iminente renascimento. Em alguns casos, seus discípulos anteriores podem procurar um mestre conhecido e reverenciado por ter a habilidade de reconhecer tukus. E esse mestre pode ter um sonho ou visão que norteia a busca do tuku. Quando uma criança é encontrada, é esse mestre que confirma a sua autenticidade. O propósito real dessa tradição é assegurar que a memória imbuída da sabedoria dos mestres realizados não se perca. O fato mais importante da vida de uma encarnação é que, ao longo do treinamento, a natureza original dele ou dela, a memória da sabedoria herdada na reencarnação, desperta. E esse é o sinal definitivo de sua autenticidade. Sua Santidade o Dalai Lama, por exemplo, admite que pôde entender em idade muito tenra e sem muita dificuldade aspectos da filosofia e do ensinamento budista que normalmente são difíceis de compreender e levam anos para serem dominados. Os tukus são educados com muito cuidado. Mesmo antes do seu preparo começar, seus pais são instruídos para cuidar deles de modo especial. Seu treinamento é muito mais rigoroso e intensivo que o dos monges comuns, porque muito mais é esperado deles. Às vezes, eles se lembram de suas vidas passadas ou mostram habilidades notáveis. Como diz o Dalai Lama, é frequente nas crianças pequenas que são reencarnações a lembrança de objetos e pessoas de suas vidas prévias. Alguns podem também recitar trechos de escrituras que ainda não conheceram nesta vida. Algumas encarnações precisam praticar e estudar menos do que outras. Foi o que ocorreu com o meu mestre, Jamyang Khenchen. Quando ele era jovem, teve um tutor muito exigente. Tinha que viver com ele em seu eremitério na montanha. Uma manhã, o tutor viajou para um vilarejo vizinho para fazer um ritual para alguém que havia morrido. Logo antes de sair, ele deu a meu mestre um livro chamado Cânticos dos Nomes de Manjushri. Um texto muito difícil, de cerca de 50 páginas, que via de regra levaria meses para decorar. Suas últimas palavras foram: decore isso esta noite. Tá. O jovem Khenchen era como qualquer outra criança e logo que seu tutor saiu, começou a brincar. Brincou e seus vizinhos foram ficando cada vez mais ansiosos. Então disseram-lhe: é melhor começar a estudar ou vai levar uma surra. Todos sabiam como o tutor era rigoroso e bravo. Nem assim meu mestre ligava e continuou a brincar. Finalmente, logo antes de se pôr o sol, quando sabia que seu tutor estaria de volta, leu o texto todo uma vez. Quando o tutor chegou e tomou a lição, ele lhe recitou o texto de memória, palavra por palavra. Normalmente, nenhum tutor tem juízo perfeito. Em juízo perfeito, daria esse tipo de tarefa a uma criança, mas no âmago do seu coração, ele sabia que Khenchen era a encarnação de Manjushri, o Buda da sabedoria, e era quase como se estivesse jogando-lhe uma isca para que se mostrasse. A própria criança, aceitando essa tarefa sem reclamar, estava tacitamente reconhecendo quem ela era. Mais tarde, Khenchen escreveu em sua autobiografia que, embora seu tutor não admitisse isso, ficou muito impressionado. O que continua num tuku é ele exatamente a mesma pessoa que reencarnou? Ele é e não é, ao mesmo tempo. Sua motivação e dedicação para ajudar todos os seres é a mesma, mas ele não é, na verdade, a mesma pessoa. O que continua de uma vida para outra é uma bênção. É isso que o cristão chama de graça. Essa transmissão de uma bênção e da graça é sintonizada e adequada a cada época sucessiva, e a encarnação parece de maneira que potencialmente melhor se adequa ao karma das pessoas desse tempo, para poder ajudá-las de modo mais completo.
Talvez o exemplo mais tocante da riqueza, da efetividade e da sutileza desse sistema seja sua santidade, o Dalai Lama. Ele é reverenciado pelos budistas como a encarnação de Avalokitesvara, o Buda da infinita compaixão. Elevado no Tibete à condição de Deus Rei, o Dalai Lama recebeu toda a preparação tradicional e os mais altos ensinamentos de todas as linhagens, tornando-se um dos maiores mestres vivos da tradição tibetana. No entanto, o mundo inteiro o reconhece como pessoa extraordinariamente simples e basicamente prática. O Dalai Lama tem um grande interesse por todos os aspectos da física moderna, bem como pela neurobiologia, psicologia e política. Sua visão e as suas mensagens são de responsabilidade universal. São aceitas não apenas pelos budistas, mas por pessoas de todos os credos no mundo inteiro. Sua dedicação à não violência durante a dramática luta de 40 anos do povo tibetano por sua independência dos chineses valeu-lhe o Prêmio Nobel da Paz de 1989. Numa época particularmente violenta, seu exemplo tem inspirado pessoas de países de todos os quadrantes do globo em suas aspirações pela liberdade. O Dalai Lama tornou-se um dos principais porta-vozes da preservação do meio ambiente no planeta, tentando incansavelmente despertar os seres humanos para os perigos de uma filosofia que encarna o egoísmo e o materialismo. É homenageado por intelectuais e líderes em toda parte, ao mesmo tempo que conheço centenas de pessoas bem comuns no mundo cujas vidas mudaram graças à beleza, ao estado de espírito e à alegria de sua sagrada presença. O Dalai Lama é, acredito, nada menos do que o rosto do Buda da compaixão, voltado para a humanidade em perigo. A encarnação de Avalokitesvara não somente para o Tibete e para os budistas, mas para o mundo inteiro, necessitado como nunca antes da compaixão restauradora e do seu exemplo de total dedicação à paz. Os ocidentais podem se surpreender ao saber quantas encarnações passadas pelo Tibete, sendo a maioria delas de grandes mestres eruditos, escritores, místicos e santos, que deram notável contribuição tanto ao ensino do budismo quanto à sociedade. Eles desempenham um papel central na história do país. Acredito que esse processo de encarnação não se limita ao Tibete, mas pode ocorrer em todos os países e em todos os tempos. Ao longo da história, houve figuras de genialidade artística, força espiritual e visão humanitária que ajudaram a espécie humana a seguir em frente. Penso aqui em Gandhi, Einstein, Abraham Lincoln, Madre Teresa de Calcutá, Shakespeare, São Francisco, Beethoven, Michelangelo. Quando os tibetanos ouvem falar dessas pessoas, imediatamente dizem que são bodhisattvas. E sempre que ouço falar nelas, no seu trabalho e na sua visão, sinto-me tocado pela majestade do vasto processo evolucionário dos Budas e dos mestres que emanam para libertar os seres e melhorar o mundo. Fim do capítulo 6.